Fala, família Leonardo, aqui passando rapidinho na tarde desta quarta-feira, dia 23/4 de 2025, feriadão, tempo frio aqui no Rio de Janeiro, e eu sei que você tá de chinelinho ou não, mas eu colo aqui para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, e é claro que nesse vídeo nós vamos falar muito do jogo de ontem entre Vasco e Lanús, jogo válido pela Copa Sul-Americana, que se o Vasco tivesse vencido, terminaria, bom, o jogo de ontem já na liderança do Grupo G. Infelizmente isso não aconteceu, o Vasco empatou diante de 20 mil torcedores que saíram chateados e gerou toda a repercussão. Os jogadores falaram, o Carille falou, inclusive o Carille, né, na sua entrevista coletiva falou que o Vasco não tropeçou, está muito vivo na competição. Tem também aqui pessoas que analisaram as substituições do Carille, também se o Carille estava com aquela vontade toda de vencer o jogo e se tornar líder ou não, e ainda tem toda a sequência do Vasco para o Campeonato Brasileiro, porque, cara, eu vou te ser sincero, o que está me preocupando nesse momento são os 3 próximos jogos do Vasco no Brasileiro. Vasco tem 7 pontos, vou te trazer a tabela e o motivo da minha preocupação. Léo Jardim ainda vai falar de seleção brasileira, renovação de contrato, então cola comigo aqui, porque depois dessa vinheta nós vamos colar aqui com várias atualizações do Vasco nesta tarde de quarta-feira. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia. Ontem nós não fizemos, né, cara? Porque também não tinha espírito para fazer vídeo de manhã cedo, depois de tudo que aconteceu. Mas hoje já tem a nossa live rolando aqui da parte da manhã. Eu nem privei para os membros. Feriadão, né? E também não subimos vídeo, deixamos ali as nossas reclamações, os nossos desabafos, né? Porque não tem como, né, galera? Ontem o Vasco atuou muito mal. Já vou logo deixando isso aqui. Para mim, a diretoria do Vasco tem que tomar uma posição, definir essa situação do Carille, porque, na minha humilde opinião, o Vasco já não tem mais para onde crescer. Mas aí também quero saber da sua, sabe? E aí você deixa o seu like, vai ajudar pra caramba aqui. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu quero lembrar também que esse vídeo aqui é uma parceria com a nossa patrocinadora, a Inplay. Você não conhece a Inplay? A Inplay é um game fantasy, não é uma casa de apostas, totalmente gratuito, que você não gasta um centavo e paga dinheiro de verdade ali para quem faz ali, no caso, as suas projeções, porque você responde 15 perguntas e se você ficar entre o primeiro, o segundo e terceiro tem campeonatos aí que vale até R$1.000 para dividir entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Ali o prêmio mínimo que você recebe no Inplay, que você consegue retirar, é R$50. Mas tem gente tirando 100, 200, 300, 400, 500, ou seja, é uma belíssima oportunidade para você que gosta de brincar nesses game fantasy e também pegar uma graninha de verdade. O Inplay tem até 3 dias para botar o dinheiro na sua conta. Agora vamos falar aqui sobre ontem, né? Sobre esse jogo de ontem, aonde terminou 0-0, e quando a Sul-Americana coloca como destaque, com todo respeito, o Jair, é porque não teve ninguém que se destacou, sabe? Poderia ser o Coutinho, poderia ser o Verratti, poderia ser o Nuno, que na minha opinião fez a pior partida dele com a camisa do Vasco, mas longe de ser o pior jogador do Vasco, tá? Ele fez a sua pior partida, na minha opinião, e perdeu um gol incrível, mas contudo o Jair também não fez uma partida horrorosa, mas nós estamos acostumados a ver os destaques aí, como o Léo Jardim, como salvou contra o Flamengo, como o Coutinho também, que vem se destacando na Copa Sul-Americana, e o próprio Verratti, que é o artilheiro do Vasco na competição e também na temporada. E aqui estão os resultados de ontem. O que chama a atenção é que o Melgar venceu o Puerto Cabello na altitude, e o Melgar agora ele tem simplesmente 4 pontos. Então, quer dizer, o Vasco ele tem 5 pontos e agora vai ter que decidir com o Melgar essa situação da liderança
do campeonato ou não, porque o Lanús ainda vai pegar o Melgar lá na altitude, mas eu acho que ontem era o jogo do Vasco para ele se tornar líder e depois decidir com o Lanús dentro da Argentina e ali arrancar um empate e terminar como o primeiro do grupo. Eu enxergo que o Vasco vai vencer o Puerto Cabello lá na Venezuela e também vai vencer o Melgar no último jogo aqui em São Januário. Agora, jogando a bola que jogou ontem, não dá para afirmar isso com toda a convicção, não é verdade? E a torcida do Vasco ontem teve mais uma vez protestando na saída ali do Carille e, cara, pra mim uma das cenas mais patéticas é o Carille correndo para o vestiário. Cara, eu acho que o Carille tinha que enfrentar essa situação de frente, mas toda vez que a torcida protesta contra ele, ele sai correndo. O primeiro protesto, depois a corrida do Carille. E o Carille tá correndo mais que os jogadores do Vasco? Pelo menos para fugir da torcida, eu acho que sim. Aí a vaia. Clima no Vasco não tá bom, né, galera? Não adianta. Eu acho que insistir que sair. Vaias e xingamentos a Fábio Carille, Jean Oddi. Aí também. E aí, né, eles vão ali começar a comentar. Vou tirar, porque tá arriscado até lá o YouTube derrubar, sabe, essa parte do vídeo por causa da Sul-Americana, porque é muito complicado botar imagens da Sul-Americana. Agora essa daqui, como vem diretamente lá da ESPN, dá pra colocar. E o Fábio Carille naquela corredinha atlética. E o Verratti esteve falando a respeito dessas vaias, tá, gente? E agora vocês vão ouvir aqui o Verratti falando sobre o torcedor vaiando o Carille e depois eu vou botar o Carille também cornetando a torcida mais uma vez. No, a gente entiende al torcedor, el torcedor quiere ganar, el torcedor de Vasco se expresa siempre, a gente tem que respetar isso e tem que trabalhar para darle muita alegria a ele. Hoje acho que, como falaba recién, el equipo le faltó un poco de frescura no metro final, acho que por el cansancio que a gente viene tendo por tanto jogos seguidos, mas faz parte, tem que trabalhar, tem que seguir trabalhando, faltan 3 rodadas na Copa, agora temos Brasileiro, Copa do Brasil, tem muito pela frente, hay que seguir trabalhando com muita tranquilidade e saber que hoje a gente pode saber ganhar o jogo, mas sempre é importante sumar. Ele falou sobre o cansaço, que de repente faltou um pouco de frescor, ou faltou um pouco mais, no caso de jogadores mais frescos ou mais revigorados, devido à maratona de jogos que o Vasco vem enfrentando. O Vasco não consegue manter esse ritmo até o final do jogo, mas eu acho que o Vasco teve possibilidade no primeiro tempo de fazer uma partida melhor. No segundo tempo, 2 chutes a gol, colocar o Alex Teixeira como armador do time, cara, não dá. Muitas decisões erradas, mas o Carille chegou lá e falou, olha, se eu ganho e a torcida vaia, imagina quando perde ou empata, ó. Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Aí. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada assim de treinar, de repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo para cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas, com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece. Então quer dizer, é normal, rapaz, isso tudo que vem acontecendo? Vamos ouvir aqui o PH e também a sua análise sobre a partida de ontem. Buscamos a vitória o tempo todo, a equipe se empenhou bastante, viemos com o objetivo único de ganhar o jogo realmente, fazer valer o fator casa, sabemos da importância de pontuar, mas não tem nada perdido, a equipe continua de cabeça erguida porque sabemos que fizemos o nosso melhor, o resultado infelizmente não foi o que esperávamos, mas
seguimos focados agora para essa sequência fora de casa e para irmos buscar os resultados fora de casa, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Parece que o melhor, né, PH, não foi o suficiente. E o Hugo Moura ficou na bronca com o goleiro do Lanús. Concordo que a gente perdeu esses 2 pontos no Melgar, mas com as circunstâncias dos jogos, com a altitude, pelo desempenho do jogo, que a gente saiu na frente do placar 2 vezes e ter tomado o empate lá, ficou um gostinho amargo, mas só que a gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. E o resultado de hoje não convém que a equipe quis, a gente entrou com o propósito de sair com os 3 pontos. Mas igual eu falei ali, no primeiro tempo o jogo foi muito picotado, o juiz não deixou rolar, o adversário sempre caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado e o juiz simplesmente não deu um cartão, não falou nada. E no primeiro tempo, se teve 30 minutos de bola rolando, foi muito. Mas agora não é botar desculpa não, a gente sabe da importância que era esse jogo. O empate, a gente não saiu feliz pelo empate, mas agora é pontuar fora de casa, que é muito importante. Bom, o Hugo Moura não saiu feliz com o empate. Agora, para o Carille, não foi um tropeço. Olá, Fábio, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento com o resultado, tendo em vista que era uma briga ali pela ponta da tabela. Quero saber de você se você considera como um tropeço esse empate com o Lanús em casa. E o que faltou para o Vasco vencer efetivamente? O que você acha que poderia ter sido diferente, tanto do trabalho coletivo, tático ou propriamente individual dos seus atletas? Obrigado. De nada. Eu penso que até a distribuição no campo estava em cima do que a gente imaginava no primeiro tempo. Como eu já disse, fecharam muito o nosso lado esquerdo, mas com isso a gente conseguiu chegar bastante pelo lado direito. E no segundo tempo, já falei sobre isso também, acho que faltou um pouquinho de paciência para que a gente circulasse, respirasse com a bola. Começamos a perder a bola muito rápido e o Lanús acabou ganhando, principalmente meio de campo, na questão de aproximação e de toque. 2 chutes a gol no segundo tempo. A gente tem que saber, tem que persistir, tem que ser chato durante o jogo na questão de querer buscar o resultado, mas tem que saber o momento certo de fazer as coisas. Não adianta que a gente querer acelerar, começar a jogar bola para frente. Sabíamos que o time do Lanús é um time que ia competir bastante, não ia ser diferente, por rivalidade, por ser um campeonato sul-americano. Mas assim, não podemos dizer que é um tropeço, porque estamos muito dentro da competição ainda. Mas assim, não podemos dizer que é um tropeço, porque estamos muito dentro da competição ainda. Não podemos dizer que é um tropeço, porque estamos muito dentro da competição ainda. Claro que está dentro da competição. O Vasco tem 5 pontos, o Lanús tem 5 pontos, o Melgar tem 4. Agora só falta o Melgar ganhar do Lanús, e quando o Melgar vier decidir com o Vasco dentro de São Januário, ser esse tipo de jogo. Entendeu? Porque eu vou te falar, cara, essa liderança ou esse primeiro lugar vai até a última rodada. Agora, Vasco não conseguiu tirar ponto do Lanús aqui. Pelo contrário, o Lanús foi embora com 1 ponto. Na Argentina, o Hugo Moura, catimba, não sei. O Vasco tem que fazer a mesma coisa. Principalmente se o Melgar vencer o Lanús na altitude, ou empatar lá, que não é também nada demais. Porque o Lanús é outro time também que não é nada demais, tá? O Vasco ontem foi incompetente, time desorganizado, mal treinado, time que não tem, você não consegue entender, sabe, o que o Vasco quer da partida, um time que corre no Buma Meu Boi, sabe, um atropelando, tipo assim, a jogada do outro, um time que fica desorganizado. Bom, eu vou resumir, o Vasco é um time desordenado. Já viu uma situação desordenada, bagunçada? Isso é o Vasco. Eu acho que, para mim não ficar aqui também dando tanto minha opinião e demorar tanto esse vídeo, o Vasco é um time desordenado. Sabe, o Vasco é um time desconjuntado. A linha da defesa trabalha mal, meio campo trabalha mal e ataque trabalha mal. E aí vai nessa volúpia tentando abafar porque está em São Januário. Contra o Porto Cabide já tinha sido horrorosa a partida e ontem tecnicamente, meu Deus do céu. Mas teve gente que, teve gente que falou que foi a melhor partida em termos de organização do Vasco. Aí eu vou falar o quê? Agora, vamos ouvir aqui o Thiago Life, lá no SBT. Acho que a crítica que a torcida pode fazer, e vaiaram no final, e fizeram homenagens a ele ao final,
a demora para fazer alguma coisa. Sim. Né? Então o Vini que fala por 2 vezes assim, 25 do segundo, olha, eu acho que não vencer. o Carille tá sentado 20. no banco. Pô, velho. É aquela hora, você tem que no mínimo vibrar junto Até com o pra seu time jogar pra ali. galera. Exato, e fazer a sua política com a torcida. E aí o que acontece? O técnico do Lanús dá 80 e poucos minutos, tira os caras e bota zagueiro. E tá mandando qual o recado? Meu, pra mim tá bom. Tá ótimo, vou voltar com 0x0 pra Argentina, eu tô feliz. Aí o Carille vai botar o Cocão, aí o Carille vai botar o... Aí ele vai pensar em fazer o Acu com 93. Demorou demais, né? Botou as últimas 2 alterações do Carille foram os 45. Não dá a sensação de que ele tentou ganhar um jogo que todos nós vimos que dava pra ganhar, cara. Sim. Não tinha nenhum craque. Ele foram os 45. Não dá a sensação de que ele tentou ganhar um jogo que todos nós vimos que dava pra ganhar, cara. Sim. Não tinha nenhum craque no Lanús. O Lanús também tá pressionado. O Lanús também Tava não vem bem cheio. também. O Lanús veio cheio de desfalque, pressionado, e é exatamente isso. Não deu a impressão que o Carille queria ganhar o jogo. Tá vendo? Não sou só eu que tô falando. Quem analisou a partida de ontem conseguiu identificar isso. E é aquilo, vou repetir. O time do Vasco tem suas limitações? Tem. Mas dá para fazer melhor do que isso daí. Pra gente poder seguir, bom, segundo informações, Fábio Carille está pressionado, está sob pressão no Vasco. Figuras influentes do clube pressionam o presidente Pedrinho pela demissão do treinador. Essa informação vem lá da Rádio Itatiaia. Eu, particularmente, não acredito que vai demitir agora. Vai esperar o pior. Sabe, isso pra mim amanhã. Tipo assim, beira irresponsabilidade. E outra coisa, pra mim é covardia. Esperar um resultado ruim pra mandar embora. Se tiver de mandar embora, Pedrinho, tem que mandar embora agora. Não é esperar o pior acontecer. Porque ontem já teve foco de confusão em São Januário. Sabe como é que acontece em São Januário, principalmente para quem acompanha o Vasco de perto. E aí, para a gente poder seguir, se liga aqui nessa projeção aqui de campeonato, né, dos jogos que o Vasco vai ter. Os 6 próximos jogos do Vasco serão fora de São Januário. Cruzeiro em Minas, Operário no Paraná, Palmeiras em Brasília, porque o Vasco vendeu o mando, ainda tem isso ainda. E aí o Puerto Cabello na Venezuela, Vitória, Bahia, Lanús, Argentina. Ou seja, 6 jogos sem jogar em São Januário. Léo, e daí? Tô preocupado, irmão, com o Campeonato Brasileiro. Vasco hoje está na 8ª colocação, 7 pontos. Vasco vai pegar o Palmeiras. O cara que tá lá brigando para sair da zona de rebaixamento, o primeiro é o Atlético Mineiro, com 5 pontos. Tá ligado? 3 jogos do Vasco. Vamos lá. 3 jogos do Vasco pelo Brasileiro. Cruzeiro, Palmeiras e Vitória lá. Vitória lá. Vai ser molezinha? Não vai. E aí, meu irmão, o Vasco tem que pontuar. Como é que o Vasco vai pontuar? Aqui, pra mim, um número perfeito. Olha, o número perfeito. 5 pontos. É ganhar do Vitória, tem ganhado do Vitória, empatar com o Cruzeiro pelo menos e com o Palmeiras. Estava ótimo. O Vasco estaria com 12 pontos. Correto? 12 pontos em 8 rodadas. Mas, será que o Vasco consegue 12 pontos? 8 rodadas, 3 vezes 8, 24. Estaria com 50% de aproveitamento, tá ótimo. Mas você consegue confiar nisso? E outra coisa, ainda tem, né, o Operário no Paraná, nessa sequência. Vou botar aqui, ó, o Vasco da Gama, ó. Próximos jogos. Vasco da Gama. E vai ter que poupar em um desses momentos. Vai ter que poupar em um desses jogos. Cruzeiro vai ser no domingo, o Vasco vai ter um tempo para descansar. Aí depois, quinta-feira, Operário, e domingo vai pegar o Palmeiras. E aí? Dá para poupar contra o Operário? Seria o ideal, né? Se nós tivéssemos um time qualificado, não, bota um misto aí. 1-0 Vasco, 2-1, ou empate 0-0, 1-1, tá ótimo, decide em São Januário. Mas e aí, irmão? Você consegue confiar? Igual, não, o Vasco tá muito dentro da competição da Sul-Americana. Tá, poxa, tá disputando. Mas você consegue acreditar que termine em primeiro? Se terminar em segundo, vai pegar o terceiro da Libertadores. Tem vários times aí qualificados que estão jogando a Libertadores que estão em terceiro colocado. Como é que fica essa situação? E aí, Palmeiras, no domingo, dia 4, correto? E aí, Puerto Cabello na quarta-feira. E depois, no dia 10/5, o Vasco pega o Vitória lá. E aí, viaja. O dia 10 vai cair no sábado. Quarta-feira, Puerto Cabello na Venezuela. Depois vai direto para a Bahia, para poder pegar o Vitória. Será que vai com um time misto? E se tomar 2 chineladas, uma pro Palmeiras e outra pro Cruzeiro, aí tu vai poupar
Porque depois de sábado, no dia 13, né, dia 11, domingo, dia 12, segunda, não é isso? Dia 13, terça-feira, Lanús, lá na Argentina. E aí o Vasco volta para, no dia 17, enfrentar o time do Fortaleza dentro de São Januário. E no dia 20 já pega o segundo jogo da Copa da Copa do Brasil. Aí vem para um clássico contra o Fluminense. Aí, né, decide, rapaz, vou te falar, que vida complicada. E no meio desse trâmite todo aqui, uma hora o Vasco vai ter que poupar. E a minha opinião aqui, que eu deixo, é que o Vasco tem que poupar contra o Puerto Cabello. Vai ter que poupar contra o Puerto Cabello. Se não conseguir ganhar com o time misto lá, me desculpa. Porque, cara, poupar contra o Cruzeiro, Palmeiras e Vitória, nós já vimos, né, o que aconteceu contra o Corinthians. Mas aí eu queria saber da sua opinião. Porque, olha aqui, ó, a tabela tá aí e esse aqui são os 3 próximos jogos do Vasco. Eu não pouparia em nenhum deles. E no caso, aí, 2-0 o primeiro tempo contra o Operário. Aí, coragem, né, de trocar meio time e deixar segurar esse resultado. Porque também se abrir as pernas pro Operário, depois tá ganhando de 2-0, acontecer igual aconteceu também lá na altitude, aí qual seria a desculpa? Time misto? Quero saber da sua opinião, porque o próximo jogo do Vasco é contra o time do Cruzeiro e para a partida contra o Operário, Vasco ou a sua torcida já esgotou os ingressos. Essa partida vai acontecer lá em Ponta Grossa, Paraná. Lá os torcedores do Vasco já bateram a sua cota de 1.080 ingressos. A torcida do Vasco vai aonde for. Apesar que está meio cansada, né, de tudo que vem acontecendo no Vasco da Gama. Mas é claro que eu quero saber da sua opinião sobre isso tudo. E aí, aonde vai poupar? E o Carille tem vida útil até quando? Até quando vai a vida do Carille no Vasco? Você já trocaria agora? Você daria uma sobrevida ao Carille? Você esperaria até, no caso, a parada para a data FIFA, que vai acontecer em maio, ou para a parada do Super Mundial? Tem isso tudo para você poder responder, é claro, aqui agora nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também participar lá do nosso InPlay. Cara, link tá aqui no comentário e também na nossa descrição. Tô metendo o meu pé, mais tarde nós vamos voltar aqui para mais uma super live aqui. A Madeuzinho hoje não vem, vamos ver se Chuchu vai colar. E ainda temos aí o nosso amigo Ricardo França. Então um beijo no coração, fiquem com Deus, eita soluço. E eu fui que fui, galera.